O Jornal da Princesa FM e o portal de informações Princesa News conversa agora com a professora Otonite Cortez. Professora, hoje, dia 7 de setembro, é o dia da independência do Brasil. E os ouvintes, muita gente quer saber, independência do Brasil, o que é isso? Como se deu a independência do Brasil? E nada melhor que a senhora, que é uma boa, grande professora de História do Brasil, sou testemunha disso, para falar aos ouvintes da Rádio Princesa. Muito bem, ouvintes da Rádio Princesa, eu tive o prazer de ser professora do Marcos, né? E é um prazer falar aqui no seu programa e para os ouvintes da Rádio Princesa. Bom, quando nós falamos de independência do Brasil, no dia 7 de setembro, nós nos reportamos ao ano de 1822, quando houve a emancipação política do Brasil de Portugal. O Brasil era uma colônia portuguesa, foi uma colônia, foram terras, vamos chamar de descobertas, para não dizer invadidas, pelos portugueses, e cá eles ficaram do século XVI até o século XIX. No início do século XIX, 1824, fez-se a emancipação política do Brasil, ou seja, o Brasil passou a ser um país independente de Portugal. A partir daí, essa ideia de liberdade, até porque o grito simbólico de Dom Pedro, ele invoca a palavra liberdade, né? Ele invoca a separação do Brasil de Portugal, ele invoca essa palavra liberdade. Por que ele invoca a palavra liberdade? Porque ela estava no dicionário e na pauta dos revolucionários do século XIX, do final do século XVIII e do início do século XIX, tá certo? Todos os movimentos emancipacionistas que aconteceram na América, tá? Desde mais rincão até a América do Norte, na verdade começa pela América do Norte, ele tem esse lema da liberdade, tá certo? Que era um dos lemas, era uma das pautas da Revolução Francesa. Então, a independência do Brasil se dá num contexto revolucionário, das revoluções que nós chamamos de liberais, que instalam os estados liberais, portanto, destruindo os estados absolutistas, e o Brasil se insere nesse contexto, a independência do Brasil se insere nesse contexto dos movimentos liberais que afirmam o Estado de Direito, que afirmam os princípios da igualdade jurídica dos cidadãos. Todos são iguais perante a lei, né? Diz a primeira letra das constituições liberais. Então, a partir do final do século XVIII e no Brasil, no século XIX, 1824, nós passamos então a uma nova fase da história política, que é deixar de ser colônia, passar a ser país independente de Portugal e, a partir daí, construir um Estado que foi liberal, logo desde o início. Muito obrigado, professora.